Aqui estamos para a leitura de mais um capítulo do livro Alvorada Nova, que foi organizado por Abel Glasser, orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Centro de Aprendizado da Luz Divina e a Casa da Sublime Justiça. O Centro de Aprendizado da Luz Divina é o local onde os 200 mil habitantes de Alvorada Nova mantêm contato com os ensinamentos do Cristo. É o esteio cultural e doutrinário da colônia. Se as crianças espirituais recebem orientação doutrinária na casa da criança e os enfermos da casa de repouso, os jovens e demais espíritos da cidade espiritual comparecem com frequência ao centro de aprendizado da luz divina para estudo e convivência. O centro consiste num grande prédio retangular de cristal com 5 andares. Nessa edificação está o auditório principal, localizado no térreo, onde se realizam palestras de visitantes. Caibar fala aos habitantes da comunidade, além de ocorrerem apresentações de música erudita, entre outras atividades. O prédio B, que é esse mais próximo, mais à direita, é a Casa da Sublime Justiça, descrita mais adiante. Nos andares superiores, há salas de evangelização, salas de convivência e as bibliotecas de uso público. Todos os habitantes, em regra, passam por esse prédio ao menos uma vez por semana. Haja vista a importância que tem o estudo, especialmente do Evangelho de Jesus, para a evolução e consequente formação moral do espírito. É pelo conhecimento dos ensinamentos do Cristo e prática desses aprendizados que os desencarnados ou encarnados ascendem em direção a Deus. Jesus falou que todos vão a Deus através dele. Para tanto, cada entidade da colônia possui sua ficha, elaborada pela coordenadoria de programas, e deve seguir um ritmo contínuo de trabalho e estudo. Ao lado desse imenso prédio, localiza-se a Casa da Sublime Justiça. Nela há o local de atividade prática da coordenadoria de avaliação. Não se trata de um tribunal onde se apenam malfeitores. Não representa também nenhum julgamento final. É uma casa onde os trabalhadores analisam a situação de outros espíritos, dando-lhes a oportunidade de acompanhar todo o processo avaliatório para que daí se extraia uma conclusão lógica de sua conduta no plano espiritual. Compõe-se de entidades dedicadas, especialmente designadas por Caibar, após consulta prévia à unidade divina elevação. Exercendo suas funções com muito desprendimento, avaliam os trabalhos de todos, solucionam questões pertinentes à conduta dos espíritos e respondem a seus questionamentos no tocante ao encaminhamento de suas atividades. A título de exemplo, veja-se o caso de um dos habitantes de Alvorada Nova, que ao sair para a missão na crosta terrestre, atrasou toda a equipe de trabalho, pois sem autorização, resolveu ocupar-se da sua família encarnada, deixando de cumprir a promessa de realizar a tarefa assumida, retardando a missão da equipe e quase invalidando o seu resultado. Ao retornar, foi encaminhado a Caibar, que o enviou à Casa da Sublime Justiça, onde se pôde avaliar conjuntamente com esse espírito o seu comportamento. A justiça aplicada pelos encarnados e pelos desencarnados não é obra penalizante, falsa ideia que alguns possuem. Ao contrário, a busca da justiça é sempre uma imagem refletida nas leis de Deus, soberanamente justo, e ela é, sempre será, o esteio de toda a humanidade em sua ampla acepção. Assim é aplicada também na espiritualidade, nos estágios espirituais de evolução, como, por exemplo, o das colônias, cumprindo lembrar que não se deve confundir essa justiça circunstancial com a soberana justiça divina, privativa do Pai maior e única absoluta. Os espíritos não autorizados a avaliar as atitudes de seus semelhantes, para que todo o processo evolutivo possa estar sempre em constante progresso. Essa é a vontade de Jesus e assim é cumprida. A Casa da Sublime Justiça é formada por várias comissões de avaliação.
Cada uma compõe-se de 5 espíritos, todos indicados pela ordinária e da divina elevação. Existem 4 comissões permanentes e várias temporárias. As permanentes funcionam constantemente e visam apurar os problemas inatos na Alvorada Nova. As temporárias são instituídas pelo coordenador geral para análise de casos peculiares, de fortuitos, dissolvendo-se após cada trabalho. Quando ocorrem casos de interesse geral, as comissões permanentes se unem, formando o grande plenário, onde procedem análises públicas de situações e condutas. Caibar designa 2 de seus assessores para levar ao plenário os diversos ângulos da questão colocada em exame, a fim de que sejam cotejadas 2 versões. A primeira é apresentada por um dos assessores que se encarrega de narrar a situação e o comportamento do espírito em julgamento, tecendo o seu comentário e elaborando o parecer. A segunda, apresentada pelo outro assessor, irá demonstrar a conduta anterior do espírito em julgamento, seus méritos, suas possibilidades de reparação ou progresso, emitindo também seu parecer. Na cidade espiritual, praticamente não existem julgamentos realizados por uma única entidade. São todos coletivos, públicos, plenos de harmonia, fraternidade e paz. Há, evidentemente, na espiritualidade outra forma de esquematizar tal plenário de julgamentos e casas de justiça. Contudo, cada colônia utiliza da sua que a melhor sirva aos seus princípios de atuação. Quer dizer, isso que está narrando aqui, meus amigos, não é regra geral, é exclusiva dessa colônia. Seguindo, poderá ser longa a cura do egoísmo, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que se tende a fazer os homens instruídos, mas pela que tende a fazer os homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Isso está em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão número 917. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que se queira para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal. É evidente que nunca alguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Livro dos Espíritos, na questão 876. Deixo aqui meu e-mail, assim como a opção de comentarem na área específica aqui do canal do YouTube, para que possamos trocar ideias a respeito. Um grande abraço e até o próximo capítulo.